Boa noite para você. Estamos chegando com o Band Cidade ao vivo na tela da TV e também em multiplataforma nas redes sociais da Band Vale e no nosso portal bandvale.com. Hoje é quarta-feira, 15 de setembro. Boa noite para você, muito obrigada pela companhia nesta quarta-feira. E a gente começa com imagens ao vivo de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Faz 15 graus na cidade neste momento. Confira agora os destaques desta edição. Negligência e crueldade. Casos de abandono de animais revelam maus tratos e sofrimento. Em Caçapava, vereadores voltam a discutir taxa de iluminação pública. O projeto entra em votação esta noite. Ontem, uma confusão na Câmara interrompeu a sessão. Horário reduzido do Hemonúcleo de Taubaté derruba pela metade o número de doações de sangue. Polícia tenta identificar corpos que foram carbonizados durante acidente que matou 6 pessoas na Via Dutra. Mais de 500 pés de maconha são encontrados pela Polícia Civil de Guaratinguetá em casa, que era usada como estufa para o plantio da erva. Erro na data de retorno para a segunda dose da vacina contra a Covid causa tumulto em Taubaté. E ainda o trabalho de profissionais da área da saúde que colabora com quem mais precisa, conforto para as dores emocionais. A pandemia trouxe desemprego e dificuldades econômicas para muitos brasileiros. E com pouco dinheiro no bolso, muita gente teve que abrir mão até dos cuidados com os bichinhos de estimação. Essa é uma das causas para o aumento do abandono de animais registrado desde o ano passado. Mas também existe muita negligência e crueldade. E com a aproximação do fim do ano, os protetores dos bichinhos estão ainda mais preocupados. Porque a data que todo mundo sai de casa para curtir férias também costuma registrar altos índices de maus tratos e abandono. O Trovão é o mais novo morador da casa e haja fôlego para acompanhar o pique deste cãozinho. Ainda bem que ele tem a companhia de outros 14 cachorros, todos adotados e resgatados das ruas da cidade pela Alice. A primeira foi adotada numa ONG, né? E os demais eu retirei da rua sempre com algum problema de saúde, resgate mesmo, né? Atualmente eles são meus, mas eu já cuidei, doei mais de 100 animais. O último que chegou aqui foi o Trovão. Ele está aqui há 3 meses. Ainda considero que ele esteja para adoção, né? Se alguém estiver interessado, tem que passar nos critérios. E eles abandonaram no bairro e ele foi atacado por vários cães. Então me mandaram uma mensagem no WhatsApp e eu fui lá e resgatei ele. Mesmo com lar e muito amor, a preocupação com os bichinhos continua. Recentemente, os animais foram vítimas de tentativas de envenenamento. A Alice conta que procurou a polícia e disponibilizou as imagens das câmeras instaladas na chácara onde mora. Mas até agora, os suspeitos não foram identificados. Quando começou a pandemia, aumentaram os casos de pedido de resgate, tudo, e eu fui ajudar. E após um desses resgates, que foi uma cadela que a gente retirou de maus tratos, que começou esses 3 envenenamentos. Apesar de termos câmeras aqui, a pessoa tampou a placa do carro e então a gente não conseguiu identificar, infelizmente. Nas ruas de Taubaté, o número de animais abandonados tem aumentado desde o início da pandemia. De acordo com a prefeitura, o número de animais recolhidos passou de 561 em 2019 para 640 em 2020, um aumento de 14%. Só este ano em Taubaté já são quase 300 registros de abandono. A gente atribui esse aumento até uma questão de muitas pessoas perderem seu emprego, perderem a sua fonte de renda, né? E acabarem optando até por, muitas das vezes contra a vontade, em soltar o animal para a rua, né? A gente percebeu muito isso. A gente percebeu em algumas situações, por exemplo, que nós nos deparamos e que o animal começava a entrar numa situação, mesmo na residência, mesmo com a presença do tutor, numa situação muito ruim.
né? Queda da qualidade da alimentação, queda nos cuidados com os tratos, né? Ali, controle de carrapato, controle de pulga, isso aumentou bastante mesmo. E a cada dia, infelizmente, novos casos acontecem. Esta semana, o jornalismo da Band mostrou imagens do momento que 2 cães eram abandonados no bairro Jardim das Bandeiras. Eles foram devolvidos aos tutores. 3 pessoas serão investigadas pelo crime, que tem pena que varia de 1 até 5 anos de detenção. E as vítimas de abandono estão à espera de um novo lar. No Centro de Controle de Zoonoses são quase 300 animais entre cães e gatos. O Maleleuca é um deles. Foi maltratado e abandonado pelo seu antigo tutor. Chegou doente e, após cuidados veterinários, já está pronto para adoção. A gente recolhe esse animal da rua, muitas vezes machucado, muitas vezes portador de alguma doença. A gente trata, a gente castra, a ONG nos supre a questão de vacina. A gente aqui no CCZ hoje complementa aquilo que a prefeitura não consegue suprir e aí a gente acaba ajudando, auxiliando nesse tratamento. Além disso, a gente tem todo um trabalho de ressocialização desses animais que chegam vítimas de maus tratos, né? Então, por exemplo, muitos cães que são vítimas de maus tratos chegam num estado emocional muito ruim, com medo do ser humano. Representante da ONG explica que com a chegada das festas de final de ano, o trabalho dos voluntários aumenta, já que muita gente ao sair de casa para viajar larga os bichos sem cuidados. Infelizmente, na época de dezembro, tem muito abandono e também por conta dos fogos, muitos cachorros fogem, né? Então, a gente pede para as pessoas tomarem cuidado com os próprios animais, ajudarem na fiscalização e na denúncia de eventual abandono ou de maus tratos, através dos canais da prefeitura, e porque daqui para o final do ano a tendência é realmente aumentar. E daqui a pouco a Câmara de Caçapava começa a votar o projeto de lei que prevê a criação de uma taxa de iluminação para os moradores da cidade. O projeto é uma proposta da Prefeitura para melhorar o parque de iluminação nas ruas do município. Essa proposta deveria ter sido votada ontem, mas a sessão foi interrompida por causa de uma confusão danada. Quem está ao vivo na Câmara de Caçapava e traz os detalhes para a gente é a repórter Caroline Rossazzi, que está de volta das férias. Bem-vinda de volta, Carol. Carol, quais providências a Câmara adotou para que a votação de hoje seja segura? Conta para a gente. Boa noite, Carol, mais uma vez. Oi, boa noite, Baldim, Débora, boa noite a todos. A Câmara de Vereadores aqui de Caçapava, a presidência, informou por meio de nota que aumentou o número de seguranças e também pediu reforço da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. A confusão aconteceu na sessão de ontem, quando um morador e um segurança aqui da Câmara se desentenderam. A presidência aqui da Câmara não explicou o motivo, mas logo depois houve um grande tumulto e a sessão de ontem precisou ser suspensa. Todos os envolvidos foram para a delegacia e imagens das câmeras de segurança foram disponibilizadas para a investigação. A presidência aqui da Câmara de Vereadores de Caçapava disse também que vai apurar esse ocorrido internamente. Na sessão de ontem foi permitida a entrada de 15 moradores que tinham se inscrito previamente e a confusão foi envolvendo uma dessas pessoas. Na sessão de hoje, todos esses 15 moradores foram autorizados a participar. A sessão, inclusive, deve estar começando a qualquer momento. Entre os assuntos em votação aqui na Câmara está a cobrança de uma taxa de iluminação a partir do ano que vem. Essa proposta da Prefeitura está tendo uma grande repercussão na cidade porque prevê que os moradores paguem a partir do ano que vem um valor adicional na conta de energia. Esse projeto enviado pela Prefeitura prevê a cobrança de até R$ 8,00. Quem já paga a tarifa social fica liberado dessa taxa. A Prefeitura alega que esses recursos são necessários para melhorar a iluminação da cidade, já que hoje cerca de 12 mil pontos de luz precisam ser substituídos. Débora, Baldim, volto com vocês. Valeu, Carol, pelas informações. E o número de doações no Hemonúcleo de Taubaté caiu.
Em média, 100 pessoas passavam pelo local por dia, mas o movimento hoje foi reduzido pela metade. Problemas orçamentários levaram a direção do Hemonúcleo a reduzir o horário de atendimento. Com 3 horas a menos e sem expediente aos finais de semana, muitas pessoas desistiram de doar e o impacto foi imediato nos estoques de sangue. O Robson veio de Guaratinguetá para doar sangue. Ele percorreu quase 50 quilômetros para chegar ao Hemonúcleo de Taubaté, que é referência na região para captação de doações do tipo. Já tem 12 anos que eu sou doador. Normalmente eu faço 4 doações durante o ano. Não dói nada, pode vir, vai ajudar, vai fazer o bem, vai ajudar o próximo e faz parte da vida ajudar o próximo. Mas só a boa vontade dos doadores não é suficiente para manter os estoques sempre cheios. Há 2 meses, o Hemonúcleo enfrenta problemas orçamentários e precisou reduzir em 3 horas o horário de funcionamento. O atendimento, que ia das 8 da manhã às 4 da tarde, foi alterado para o período de 7 da manhã ao meio-dia. O local também recebia doações aos sábados, mas com menos recursos, o expediente aos finais de semana foi suspenso. O novo horário impactou nos estoques de bolsas de sangue. Isso porque as doações caíram pela metade desde julho deste ano. A preocupação agora é com o abastecimento de 23 hospitais de 39 cidades da nossa região. Antes da mudança de horário, o Hemonúcleo atendia cerca de 100 pessoas por dia. Atualmente, esse número não chega a 50. Nós tínhamos um grande número de doadores que vinham na parte da tarde, que vinham fazer a doação aos sábados, e isso impactou também no nosso estoque. O Hemocentro de Ribeirão Preto, responsável pela gestão da unidade de captação em Taubaté, diz que busca, junto ao governo paulista e a parlamentares do Estado, a revisão orçamentária urgente para a retomada dos atendimentos em horário normal. Enquanto a situação não muda, muita gente continua com as mãos estendidas para ajudar. Saber o que a gente pode estar salvando tanta gente e amanhã a gente mesmo pode estar precisando, né? A gente não sabe o que pode acontecer e vir a precisar. Então é um ato de doar mesmo, de amor ao próximo e a gente mesmo, né? Se falta horário para atendimento, disposição não falta para os doadores. Olha o Natan. Mesmo com medo, ele veio doar pela primeira vez e deixa o recado para quem ainda não se convenceu deste ato de amor. Venham, ajudem o próximo. É uma atitude muito boa que pode ajudar alguém e você nem sabe. E por causa dessa redução no horário de atendimento do Hemonúcleo de Taubaté, os interessados podem agendar a doação no site hemocentro.fmrp.usp.br ou pelo telefone 0800 979 6049. Sobre essa situação, a gente pediu um posicionamento do governo do estado de São Paulo, que enviou uma nota, mas não esclareceu muito o problema. O texto diz o seguinte, abre aspas, a Secretaria de Estado da Saúde preza pelo pleno funcionamento do Hemocentro e está em contato permanente com o serviço, fecha aspas. A gente sabe que no Brasil a cultura da doação de sangue não é muito ampla, muita gente não tem esse hábito por vários motivos. Agora o governo ser ineficiente e por questões orçamentárias reduzir o horário de funcionamento do Hemonúcleo é um absurdo. O cidadão tem que estar disposto, mas os poderes públicos, as autoridades têm que fazer a sua parte também, o compromisso com a causa pública. Um motorista levou um baita susto hoje em São José dos Campos. O carro dele pegou fogo. O veículo estava na Avenida Benedito Matarazzo, no acesso à Dutra, quando as chamas começaram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o incêndio controlado. Não houve vítimas. Baita susto, né? Numa semana que teve incêndio, vandalismo de veículo, ver um outro veículo assim pegando fogo. Pois é, ainda mais em São José dos Campos. É verdade. Um susto para os motoristas. E vamos falar de estradas. Na madrugada desta quinta-feira, a concessionária que administra a rodovia dos Tamoios prevê uma interdição na estrada por causa de uma passagem de um veículo de carga de grandes dimensões. Pois é, entre 1 da manhã e 5 da madrugada. Direto da Rádio Band Vale FM em São José dos Campos, o Fernando Siqueira atualiza as informações das principais rodovias que cortam a nossa região e também destaca este bloqueio lá na Tamoios. Oi, Nando, boa noite para você. Qual trecho deve ser bloqueado aí da rodovia dos Tamoios? Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Otávio. Oi, Débora.
o trecho de serra somente, viu, Otávio? Do quilômetro 67 ao quilômetro 81. Ou seja, todo o trecho de serra vai ser interditado nessa madrugada de quinta-feira devido à passagem desse caminhão, como a Débora já disse, caminhão de grandes proporções. O motorista tem duas opções, ou ele vai pela Oswaldo Cruz ou ele segue pela Mogi Bertioga em caso de urgência. Ou então antecipe a sua viagem ou então aguarde o encerramento desse procedimento da descida desse caminhão que vai fazer, vai usar toda a serra nessa madrugada da 1 até às 5 horas da manhã. Agora, ainda pelas rodovias litorâneas, a Oswaldo Cruz nesse momento tem chuva e tem serra, tem serração no trecho da serra, tem muita neblina nesse trecho. Motorista, se possível, evite nesse momento a rodovia Oswaldo Cruz. Tanto para quem desce ou para quem sobe, o trânsito é tranquilo, mas ainda tem aquela interdição devido à obra no quilômetro 15, tem Pare-Siga, já é o trecho urbano, o trecho de Taubaté, próximo ao bairro do Registro. Na Rio Santos também, chove bastante em toda a extensão do litoral norte. Nesse momento, 5 balsas fazem a travessia entre São Sebastião e Ilhabela, com tempo considerado normal, 30 minutos de espera. Pela rodovia Presidente Dutra, nesse momento o motorista faz uma excelente viagem, tudo tranquilo para quem vai para o Rio ou quem vem em direção à capital paulista. Débora, Otávio. Nando, meu amigo, valeu pelas informações, bom trabalho para você. E a gente volta a falar do acidente na rodovia Dutra que matou 6 pessoas na terça-feira, ontem. A polícia instaurou um inquérito para apurar o caso. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, um ajudante-geral de 25 anos é investigado por homicídio culposo. Para identificar as 6 vítimas, a polícia trabalha na coleta de material genético dos familiares para um exame de DNA. Todas essas vítimas estavam nesse carro que ficou prensado entre o ônibus e o caminhão e esse veículo pegou fogo antes que as vítimas pudessem ser retiradas. Os outros 7 feridos estavam no ônibus e só tiveram ferimentos leves. A informação divulgada pela Polícia Rodoviária Federal é que os feridos e mortos tinham saído do presídio de Tremembé e seguiam sentido capital. E a quinta-feira segue com instabilidade no tempo e chuva a qualquer hora do dia. Mas esse refresco está com os dias contados. Na sexta-feira, a temperatura volta a registrar elevação e fica quente outra vez. Informações com a Amanda Sampaio, da Clima Tempo. Boa noite, Amanda. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. A infiltração marítima ainda continua formando algumas áreas de instabilidade na faixa leste do estado de São Paulo nesta quinta. A região de Taubaté vai ter um dia encoberto com chuva a qualquer hora, com mínima de 18 e máxima de 27 graus, mas não há chance para chuva volumosa. A partir de sexta-feira, a tendência volta a ser de elevação nas temperaturas e no fim de semana, as temperaturas sobem muito. No sábado, máxima de 29 e no domingo, os termômetros chegam a 36 graus na região. Na região de Caraguatatuba também chove em vários momentos, com mínima de 17 e máxima de 22 graus para esta quinta. Ainda chove na região na sexta, mas no fim de semana a tendência volta a ser de tempo firme e com elevação significativa nas temperaturas. Depois do intervalo, a Polícia Civil encontra mais de 500 pés de maconha em Guaratinguetá. Vamos agora para Taubaté conferir o movimento da cidade com imagens aí, olha só, da nossa câmera instalada no Alto do Cristo. Faz 21 graus na cidade neste momento. Hora certa para você, 7 horas e 7 minutinhos. Continue com a gente, daqui a pouquinho estamos de volta, até já. 529 pés de maconha foram apreendidos pela Polícia Civil em Guaratinguetá, numa casa que era usada como uma espécie de viveiro para o cultivo da erva. Durante as investigações, a polícia usou um drone para monitorar o imóvel e localizar as mudas. Parte delas era mantida dentro de um cômodo usado como uma estufa e o restante estava no quintal da casa. Os policiais acreditam que após o desenvolvimento das mudas, os criminosos levavam os pés para plantar em outro local. Ninguém foi preso. E a Polícia Civil esclareceu o desaparecimento de um jovem em Caçapava, André Vinícius Pereira, que tinha 20 anos quando sumiu em 2019. Segundo a polícia, ele foi assassinado pelo crime organizado. A ossada, que seria da vítima, foi encontrada em uma área de mata no bairro Vila Paraíso, em Caçapava. Testemunhas apontaram o local como um ponto usado supostamente pelo Tribunal do Crime. Segundo a polícia, o jovem teria sido julgado e executado. Esse jovem tinha ligação com o tráfico de drogas, né?
e foi feita a ocorrência em 2019 que ele estaria desaparecido. Até que durante as investigações nós conseguimos chegar até uma pessoa, uma testemunha que teria visto a execução desse jovem e o enterro dele aqui. E através dessa testemunha ocular nós conseguimos localizar a cova. Foi realizado um julgamento dele pelos criminosos aqui da região, um tribunal do crime aqui, e ele foi condenado à morte por esses criminosos. Apesar de esclarecer a localização da vítima e como ela foi morta, a polícia ainda não identificou os suspeitos do crime. Em Caraguatatuba, um vazamento de esgoto no Massaguaçu chamou a atenção dos moradores. Essas imagens enviadas pelos nossos telespectadores mostram a água escura no deck do Massaguaçu. A região, que seria turística, virou motivo de preocupação por causa da poluição ao meio ambiente. Segundo os moradores, esse problema é antigo e ocorre no Jardim Mariela. Em nota, a Sabesp informou que esteve no local e não foi identificado vazamento de esgoto. No local passa apenas água da chuva, o que não é responsabilidade da companhia. Já a Prefeitura de Caraguatatuba informa que fiscais do meio ambiente também foram ao local nesta tarde para verificar se há vazamento de esgoto nos postos de visita. A multa pode chegar a R$ 1.100 por vazamento de esgoto. E vamos falar de vacinação contra a Covid. Nesta quarta-feira, Taubaté vai aplicar a segunda dose da AstraZeneca. O município pede para quem esteve hoje no PAMO Ana Rosa e não conseguiu, volte amanhã na unidade para vacinar. Por causa de rasuras na carteirinha, muita gente ficou esperando no período da manhã. Vamos ver. As imagens registradas por celular mostram que a carteirinha de vacinação do morador precisou ser refeita hoje pela manhã. Olha aqui, ó, rasuraram, a enfermeira rasurou aqui a data certa e deram outra carteirinha para ele. Pode entrar. Olha, isso aí já está piorando cada vez mais a situação aqui, ó. Rasuraram, escreveram a lápis de novo e rasuraram a dele aqui, ó. Muita gente ficou esperando no PAMO Ana Rosa de Taubaté pela vacinação contra a Covid. A Prefeitura confirmou para a nossa produção que houve erro de preenchimento na data do retorno. Um representante da Anvisa esteve na unidade e, após uma análise, autorizou a aplicação da segunda dose para quem estava por lá. Segundo a Prefeitura, muitos moradores já foram vacinados nesta quarta-feira mesmo. E quem perdeu pode voltar ao PAMO Ana Rosa na quinta-feira. Pausa rápida no Band Cidade. Em instantes estamos de volta, até já. Estamos no Setembro Amarelo, mês dedicado à conscientização e prevenção ao suicídio. Durante a pandemia, as doenças relacionadas à desordem emocional cresceram. São casos de depressão, ansiedade e transtornos compulsivos. O bacana é que existe ajuda para mudar essa situação e esse sofrimento. O atendimento psicológico é um caminho e um serviço acessível. Profissional de saúde e uma das especialidades mais procuradas desde o início da pandemia. Mas ela não é médica e nem enfermeira. A Tatiana é psicóloga. Depois da pandemia, o aumento foi muito grande das pessoas querendo fazer terapia, né? Com mais consciência, porque surgiram muitas demandas, né, no sentido de ansiedade, depressão, pânico, agorafobia e até o famoso TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, as pessoas estão percebendo o quanto elas precisam de terapia. Só que nem todo mundo tem condições financeiras de manter um atendimento psicológico. Nesse caso, uma das alternativas é o Centro de Psicologia Aplicada da Unital. Aqui o atendimento é feito pelas estudantes que têm a oportunidade de conhecer um pouco da prática dessa profissão. A Ana é uma delas. Acredito que a parte prática da nossa profissão é 100%. É o que a gente consegue colocar a teoria ali, a gente consegue ver como realmente é poder ajudar o outro, atender, principalmente no momento da pandemia, que é super sensível para todo mundo, né? Então, eu acho que a parte mais importante assim, do nosso curso, eu acho que é a parte prática. Diante das incertezas trazidas pela pandemia, o cuidado com a saúde mental se tornou uma necessidade ainda maior. Só que muita gente ainda tem dificuldade de se imaginar numa terapia. Para quem ainda tem alguma dúvida, os atendimentos acontecem sempre assim, de portas fechadas.
Esse professor explica que qualquer um pode procurar ajuda aqui no Centro de Psicologia da Universidade. Uma coisa muito importante para dizer é que o sujeito não precisa ter nenhum tipo de encaminhamento para buscar, né, a clínica escola, né, o CEPA, né? Porque a gente entende que o sujeito é dono do seu sofrimento. E o sofrimento do sujeito nunca é grande, nunca é pequeno e não pode ser comparado a outro tipo de sofrimento. Mas quando se trata de psicoterapia, ainda existem algumas barreiras a serem rompidas. As pessoas acharem muito que psicólogo é coisa de louco e não é. Porque da mesma forma que a gente precisa cuidar da nossa saúde física, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Eu acredito que com a pandemia as pessoas elas estão se abrindo um pouco mais e vendo a necessidade de cuidar mais da saúde mental também. E esse foi o Band Cidade. Boa noite para você. Vem o Jornal da Band. Uma ótima noite para você. Até amanhã.